Olá, pessoal! Hoje abordaremos, em nossa aula, as tecnologias da informação e a prática educativa. Neste sentido, iremos enfatizar algumas questões relacionadas à cybercultura, a hipertexto, letramento e utilização dos recursos da web em nosso cotidiano escolar. Pierre Levy irá nos auxiliar para definirmos o que seria inicialmente internet e sua relação, então, com a cybercultura. A internet é um espaço de comunicação surrealista, do qual nada é excluído. Já que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem com a sua própria essência, que é a aspiração à liberdade. Levy aqui nos auxilia para salientarmos que uma das grandes questões hoje da internet seria esta aspiração à liberdade. Ou seja, na internet, em princípio, encontraríamos tudo aquilo que desejamos. Porém, se faz necessário trabalharmos com dois conceitos que vão nos auxiliar para construirmos esta relação entre tecnologias da informação e práticas educativas. Os conceitos seriam modernidade e pós-modernidade. Modernidade. O que seria modernidade? Max Weber salienta que a modernidade seria, na realidade, uma racionalização da vida humana iniciada a partir do século XVII. A modernidade, ela estrutura conceitos como criança, infância, família, vai estruturar conceitos de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que hoje consideramos conceitualmente corretos, começa a ser estruturado a partir da modernidade. Na realidade, a modernidade, ela busca racionalizar e dar significados a algumas questões relacionadas ao sujeito. Bem como a modernidade, ela começa a criar um sujeito dito consumidor. Então, o grande viés da modernidade seria este sujeito consumidor. Em que sentido? Este sujeito irá consumir em aspectos tanto de vestuário, então compras, bem como outras áreas, cognição, então busca de conhecimento. Qual é a grande crítica à modernidade? Devido a um processo de estratificação do próprio sujeito, ou seja, tentamos colocar todos os sujeitos em um mesmo padrão. As tecnologias da informação, elas começam a se processar a partir da modernidade, porém, a grande estruturação hoje seria na pós-modernidade. A pós-modernidade é compreendida por Bell no sentido de se estruturar a partir do século XX, no que chamaríamos então de uma fase pós-industrial. Por quê? Porque a modernidade ela se estrutura durante uma fase pré- e peri-industrial. Neste sentido, uma das características da pós-modernidade é continuar como sujeito consumidor, porém questionando este sujeito consumidor. Baudrillard enfatiza que vivemos hoje em uma sociedade do espetáculo, ou seja, com a pós-modernidade temos o surgimento da mass media. Então, não somente a internet, o computador, mas a televisão, o rádio, o cinema, as revistas, então a imprensa escrita. Por que sociedade do espetáculo? Porque, na realidade, tudo hoje seria quase que extremamente visual. Ou seja, visual, visibilidades. Hoje nós temos novelas, seriados, temos a MTV, que é um canal alternativo de música. Então, visibilidades que esses alunos estão construindo no seu cotidiano. Outra questão importante de se destacar na pós-modernidade, a agilidade proposta inclusive pela globalização. Nada mais hoje fica no seu estado, no seu município ou em seu país. Tudo o que acontece no mundo é visto por todos. Há quem diga que a globalização é positiva, no sentido então deste trânsito de informações. E há, para os estudos culturais, uma problemática dentro deste aspecto de globalização. Por quê?
porque na realidade esta informação e este visual acabam nos engendrando no sentido de deter determinadas informações ou de nos constituir de determinada maneira. Cybercultura. O que seria a cybercultura? Cybercultura vai ser entendida como uma manipulação digital da nossa sociedade, uma manipulação digital do saber, uma manipulação digital de determinadas informações. O cyberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas. Como Levi nos auxilia, cyberespaço, então, vai ser compreendido por este espaço virtual, ou seja, a internet, as informações que possuímos através desta. Então, quais as páginas que visitamos, quais as webs que estão ali presentes. Qual é a ideia do cyberespaço para Levi? E qual é a importância de algum dos aspectos positivos que poderemos utilizar através da internet? Essas mudanças textuais, mudanças que inclusive nos facilitariam o desenvolvimento de uma memória, atenção e percepção. Por quê? Na realidade, hoje, na internet, nós temos desde músicas, então letras de músicas, temos músicas as quais não gravamos, baixamos a música para o computador ou para o MP3, que é hoje o que os adolescentes utilizam. Então, eles não falam mais Walkman, CD, nada disto, MP3. Qual é a ideia? E a ideia do cyberespaço? Principalmente através da utilização dos textos. É que os textos são dinâmicos. Eu posso modificar estes textos. Eu posso dar vida aos mesmos. Hoje o espaço da internet frente à produção textual é tão rico que uma grande parte de livros que possuímos na biblioteca estão todos disponíveis na internet. Artigos de revistas científicas também localizamos hoje na internet. Porém, não significa em hipótese nenhuma que deve-se utilizar essas tecnologias da informação para retirar do professor aspectos considerados essenciais, que é a sua criticidade, o seu trabalho e principalmente a sua atuação frente a este aluno. Assim, a ideia da utilização do cyberespaço é mais de uma ferramenta cultural, inclusive, até para percebermos o que as outras culturas possuem nas suas páginas, na sua web. O que podemos procurar em termos de literaturas infantis, de jogos, de brincadeiras. Por quê? Hoje, as crianças aprendem muito mais em casa, no sentido desta aprendizagem formal da leitura e escrita, através de páginas da web. Teoria histórico-cultural. Teoria histórico-cultural hoje é compreendida através das ideias de um autor russo, um teórico russo na realidade, Levi Vygotsky. Para contextualizar, Vygotsky ele nasce em 1896 e vem a falecer em 1934 de tuberculose. Então, tudo o que temos a respeito da teoria vygotskiana foi realizada em um curto espaço de vida deste teórico. Qual a importância de Vygotsky para as tecnologias da informação e para a educação como um todo? A sua visão de desenvolvimento. Uma visão muito centrada no desenvolvimento da linguagem. Por quê? Porque para Vygotsky nós nos socializamos e construímos, inclusive, conhecimento partindo da linguagem. Uma das ideias centrais da teoria vygotskiana é que desenvolvimento e aprendizado estariam interrelacionados desde o nascimento da criança. Neste sentido, a mediação social, como intervenção em problematização, se faz necessária sempre. Outra questão extremamente significativa para Vygotsky, dentro dessa teoria histórico-cultural, seria a respeito do trabalho do educador e do trabalho da família. Para Vygotsky, o desenvolvimento cultural da criança tem seu início nesta família.
Claro, uma família que está inserida em determinada comunidade escolar. Neste sentido, para Vygotsky, o sujeito ele começa a construir conhecimentos populares, conhecimentos oriundos de sua comunidade, os quais serão extremamente importantes para o nosso trabalho educativo. Assim, para o teórico, em sala de aula, o professor ele deveria partir deste conhecimento que a criança possui e começar assim a construir conhecimentos científicos. Outra questão importante para percebermos uma teoria vygotskiana é uma construção de signo, ou seja, a criança para Vygotsky, ela já possui linguagem desde seu ato de balbuciar. Neste sentido, a criança realiza o ato de balbuciar, começa com uma estrutura silábica de linguagem, passaria então ou para a onomatopeia, que é esta visualização de sons, ou para então a ecolalia, que é a repetição de algumas palavras. Por exemplo, quando nós adultos falamos para a criança, você deseja água? Água. Queres água? Quer água. Isto é ecolalia, repetição de determinados termos. Se ela passou pela ecolalia onomatopeia, ela passou já por uma estrutura silabada ou silábica dessa linguagem. E aí ela começa a construir, então, a palavra. E esta construção desta palavra, enquanto signo, deve ser realizada pelo adulto de uma forma clara e objetiva. Por quê? A criança, ela possui algumas questões de articulação relacionadas a algumas dificuldades, como R, CH e X. Isto é natural do nosso desenvolvimento. Porém, pensem assim, para Vygotsky chega o professor e começa